Ah, se eu pudesse fazer novamente. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que se pudesse voltar atrás faria diferente, ou se pudesse viver novamente, faria as coisas diferente do que fez? É sobre isso que nós conversamos daqui a pouco. Ah, se eu soubesse. Então, eu tenho certeza que você, talvez até você já tenha falado isso, ou você já conversou com alguém que te disse assim: ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Ah, se eu pudesse voltar na minha adolescência, eu reconstruiria minha vida de forma diferente. Ah, se eu pudesse ser pai de novo, mãe de novo, eu faria tudo diferente do que eu fiz. Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso e eu tenho certeza que você também ouviu. E geralmente essas pessoas, quando dizem essa frase, dizem que ouviram conselhos, mas que não seguiram os conselhos que lhes foram dados. Que ouviu uma advertência, mas não deu atenção para ela. Que alguém disse: olha, não faça assim, não vá por esse caminho. Mas a pessoa até brincou e disse: ah, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é assim que as pessoas dizem? Mas há no livro de Provérbios, que é uma coletânea de preceitos, de conceitos de sabedoria, que eu acho que podem ajudar muito a mim e a você, porque nós não podemos voltar. Nós não podemos ser pais novamente. Nós não podemos nascer novamente. Nós não podemos voltar um minuto sequer na nossa vida. O nosso passado, pronto, terminou. Não há como você voltar e corrigir uma situação, não há como você falar de forma diferente com alguém que você falou, não há como você voltar e demonstrar amor para quem você deveria ter e não fez, não há como. Mas há possibilidade de, com uma mente diferente agora, com os conselhos e os conceitos diferentes agora, nós reescrevemos a nossa história de modo que o nosso amanhã seja diferente. Porque, como William James disse, a somatória, a minha vida, ela é a somatória das minhas decisões, das minhas escolhas. A sua vida é o conjunto de todas as escolhas e das decisões que você fez e que você tomou ao longo da sua vida. Então esse resultado hoje, ele é a coletânea do que eu fiz no passado. A minha história de vida no futuro será a partir das decisões e das escolhas que eu fizer hoje. Então, quem sabe, com a mente mais iluminada, com o coração mais esclarecido, eu e você podemos tomar decisões mais sábias, nós podemos escolher caminhos melhores, e aí lá na frente a gente não tem que dizer assim: ah, se eu pudesse voltar lá atrás eu faria diferente. E eu encontro no livro de Provérbios, que é essa coletânea de princípios de sabedoria para que a gente possa pautar a nossa vida, no capítulo de número 3, alguns conselhos muito importantes para que isso não aconteça comigo e com você lá na frente. O texto diz assim, de Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, ou em outra versão, não se estribe no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. E aí ele continua dizendo que isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos, usando uma figura de linguagem muito comum do Velho Testamento. Mas tem 3 verbos que eu gostaria de destacar aqui como sendo esses conceitos para que a gente possa pautar a nossa vida. Nós temos o verbo confiar, nós temos o verbo reconhecer e nós temos o verbo temer. Eles aparecem nessa ordem, mas eu não queria tratá-los nessa ordem da confiança, do reconhecimento e do temor, porque é muito difícil você confiar naquilo que você não conhece. Aliás, a confiança, ela é solidificada sobre um processo de conhecimento. Nós confiamos em alguém com quem nós caminhamos, com quem nós trocamos experiências, em alguém que a gente pode depositar a segurança de que aquilo que nós esperamos será feito. Então eu não vou pedir você para reconhecer ou para confiar em Deus os teus caminhos se você não reconhece o Senhor em todos eles. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a nossa vida não está nas nossas mãos. O Evangelho de Mateus nos mostra isso, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba, que assim como o pardal
que ele não tem casa, a andorinha que não tem ninho, nós encontramos os nossos altares na casa do Senhor, como diz o salmista. Assim como a flor do campo é tão bela que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma dela, a nossa vida também está nas mãos do Senhor e nós valemos mais do que um passarinho que não tem celeiro ou de uma flor que hoje está bonita e que amanhã murcha e morre com o sol. Então nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Aliás, eu diria mais, eu diria que não é reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, é reconhecer que todos os nossos caminhos estão nas mãos do Senhor. Porque assim, reconhecendo isso, nós vamos então cumprir o segundo verbo, que é confia nele. Confie no Senhor. A Bíblia diz que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então nós sabemos que Deus nos ama e nos ama de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Então confia no Senhor que te ama, confie os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos nas mãos dele. Reconheça que nós podemos fazer plano. Aliás, a palavra de Deus diz que o nosso coração faz planos, sonha, tem ideias, mas a palavra definitiva, a palavra final vem do Senhor. E por último, tema ao Senhor e aparte-se do mal. Nós temos a teimosa mania de achar que nós temos o controle sobre a nossa vida, de que nós podemos fazer as escolhas que nós quisermos fazer, que elas não terão necessariamente consequências. Não é assim. Quando nós pecamos, o pecado tem consequência. Temer ao Senhor aqui não é medo. Temer ao Senhor não é uma expressão de pavor. Temer ao Senhor é um reconhecimento da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder sobre todas as coisas. Então, quando chegar lá na frente, você olhar para a história da sua vida, você vai perceber que você errou, porque o erro faz parte até mesmo do crescimento humano, mas faz parte da estrada da nossa vida, desse trajeto que nós percorremos como seres humanos. Mas você tem aqui conselhos da palavra de Deus que podem te ajudar lá na frente a ter minimizado esses erros. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se entregue ao seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, Ele fará certo as suas escolhas e os seus caminhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque afinal de contas, será isso que vai trazer saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Deus te abençoe.